Alice, Fernanda, Ernesto. Mais quem? Alice. Todos são a primeira questão, né? Vou lá olhar. Fui eu mesmo, na hora de digitar lá, é muito clique que tem que dar para montar uma prova daquela. Nossa, vocês fazem ideia. Aí acaba comendo gosto alguma coisa. Pode deixar que eu vou dar uma olhadinha lá. Então, vamos agora começar a nossa aula. Se alguém mais tiver, a Nalanda também. Nalanda. Natália. Deixa eu ver se alguém mais escreveu no vídeo. Luana também. Alice. Top. Se alguém tiver aí, depois fala, tá? Então agora vamos fazer nessa aula então. Nós estamos fazendo a aula de hoje. Nós vamos terminar de falar da dilatação dos líquidos. Tá bom? Para você que está assistindo essa aula em outro momento, abra aí seu livrão, o livro 6, ó. Vamos falar sobre a dilatometria. Tá bom? Bom, nós já falamos disso aqui tudo. Os líquidos dilatam muito mais do que os sólidos. Então, quando eu preencho um recipiente com líquido, eu tenho que me atentar a não preencher totalmente o recipiente, né, completamente, porque caso haja algum aquecimento, né, desse sistema, o líquido vai crescer muito mais que o recipiente e ele vai transbordar. E aí, a gente conversou sobre isso aqui, ó. Eu mostrei para vocês essa manchona de gasolina que está aqui no chão, que vazou da entrada de gasolina aqui do combustível, do tanque de combustível do carro, justamente porque talvez o cara encheu demais, a temperatura aqueceu ali esse conjunto e aí o líquido dilata muito mais. Ó, esse símbolozinho significa muito maior. Então, o coeficiente de dilatação do líquido é sempre muito maior do que o do sólido. Foi isso que a gente viu na última aula, tá bom? Beleza. Aí falando de dilatação aparente, a gente chegou até a fazer uma questãozinha que está aqui, ó. Você pode ir lá olhar no vídeo da última aula, caso você queira ver com mais, né, uma velocidade menor. E aí, faltou essa questão D, não vou mexer com ela agora não, porque não é o nosso objetivo agora. Nosso objetivo é finalizar essa parte de dilatação dos líquidos falando da dilatação anômala da água. A palavra anômala, para vocês, remete a quê, hein? O que vocês acham que anômala significa? Poxa. Fala aí pra mim. Não faz ideia? Anômala significa anormal. Você acredita? Boa, João. Isso aí. Anormal, estranha, né? Diferente, anômala. Né? Eu falo assim, ah, a beleza da Bruna que tá aqui do meu lado é anômala, é estranha, é esquisita. Mas a gente gosta dela porque interiormente ela tem alguma beleza aí. Por isso que eu gosto dela. Tá bom? Então, anômala é anormal. Se vocês não tivessem aqui, com certeza ela ia me agredir, tá? Que ela é assim, ela faz agressões. Mentira, tá entendendo? Deixa eu só dar uma sublinhada aqui pra ficar bonito, né, Leões? Vocês merecem o próximo vídeo. Vamos lá. Então, nós vamos falar da dilatação anormal da água. Então, a água dilata anormalmente, comparado com outras substâncias, né? A maioria das substâncias dilata de uma maneira. E a água, ela tem um comportamento anormal até uma faixa de temperatura, que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, nós já estamos sabendo que nós vamos falar da dilatação anormal da água. Eu coloquei aqui ao lado um gráfico para que a gente possa dar uma analisada no que está acontecendo com a água. Olha só. Olha esse gráfico, nós. Se liga aqui. Primeiro, vamos analisar os eixos do gráfico. Então, o eixo Y aqui está falando de volume, V de volume, e o eixo X está falando da temperatura em graus Celsius. Então, nós estamos falando na escala Celsius aqui. Olha só esse material hipotético, que é a maioria das substâncias. Quando eu vou esfriando o material, em geral, né, a maioria dos materiais, eles apresentam uma diminuição no volume. Vocês estão percebendo que o volume aqui, inicialmente, por exemplo, né, se eu for pegar esse ponto aqui de coordenadas, estou pegando esse pontinho aqui. Então, olha a coordenada desse ponto. Eu tenho uma temperatura tal e um
volume tal. Aí, eu abaixo a temperatura. Eu vou para um ponto agora que está numa temperatura inferior, né? Tá vendo? Eu estou me aproximando do zero ali no eixo Y, no eixo X, perdão. O zero está aqui, né? Então, cada vez que eu ando para a esquerda, eu estou indo para valores menores. Então, olha só o que aconteceu com o volume. Diminuiu também. Certo? Por quê? Porque nós vimos que a dilatação volumétrica, ela é uma dilatação que obedece uma função de primeiro grau aqui, ó. E tem tudo a ver com a temperatura. Quando eu vou diminuindo a temperatura, quer dizer, eu vou causando variações negativas, né, em algum material, aí o material está sendo representado pelo coeficiente aqui, que tem o volume inicial, em geral, a variação de volume também é negativa, ou seja, o material está encolhendo. Vocês concordam comigo? Por quê? Não sei se vocês vão lembrar que temperatura é aquela grandeza física que está associada com a vibração das moléculas. Então, quando eu vou diminuindo a temperatura, a vibração vai diminuindo junto. E o espaçamento entre as moléculas também vai diminuindo. No geral, o que está acontecendo? O objeto está encolhendo de tamanho. Show até aí, até agora? Ok, beleza, show. Então, aí vem a danada da água. Vem a danadinha da água. E olha só o que acontece com ela. Você pega um volume aqui, ó. Pega a água aqui, né? Tá numa determinada temperatura e determinado volume. Aí você vem baixando a temperatura dela, né? Vem baixando a temperatura e ela vem encolhendo junto. Quando chega em 4 graus Celsius, em vez dela continuar encolhendo com a diminuição da temperatura, o que acontece com o volume dela? Cresce. O volume cresce. Isso causa um efeito danado no meio ambiente, dado, né? Um efeito interessante para nós. Um deles é super interessante aí, que graças a esse efeito da água aí, graças a esse efeito, a vida de alguns animais, de alguns seres vivos é preservada. Graças a esse efeito, vocês vão entender por que daqui a pouco. Show, até agora entendemos isso? Então, entre 4 graus e 0 grau, a água, ao invés de diminuir de volume, como a maioria das substâncias está aqui pela retinha verde, ela cresce. Show? Todo mundo entendeu o gráfico? Beleza. Então agora eu vou trazer um gráfico limpo, sem essa curva aqui, ó, sem essa linha verde. Eu coloquei ele aqui do ladinho e vou achar. Beleza. Olha só. Então o gráfico está aqui. Esse aqui que nós vamos dar uma riscadinha ali. E eu trouxe também uma representação, uma figura, explicando por que isso acontece. Tem duas, né? Deixa eu botar outro pertinho lá. Olha só, por que isso acontece? Vou pegar outra também. Eu não coloquei inicialmente, eu queria montar a aula com vocês, né? Mas eu estou vendo que essa estratégia funciona muito bem. Vou dar uma agarradinha na aula, no próximo eu já vou trazer tudo. Então tá aqui o gráfico. Vou deixar esse aqui pequitinho. Olha só porque isso aqui acontece, lindões. Se liga aqui, nesse desenho. Olha a água normal, tá? As molequinhas de água, né? Duas bolinhas brancas pequenas, hidrogênio, e a bolinha maior é o oxigênio, né? E eu não sei se vocês repararam que a água, ela tem... vocês repararam aqui, ó, aqui tá melhor para ver, ó. As moléculas de hidrogênio, elas ficam mais perto umas das outras, não fica divididinho assim, né? Oxigênio no meio e 2 hidrogênios na ponta, não. A estrutura da molécula de água tem esse desenho aqui que eu vou desenhar, ó. Oxigênio, grandona, molécula maior, né? E aqui o hidrogênio aqui e outro aqui, ó. E aí tem um ângulo aqui entre dessa abertura aqui, um ângulo, inclusive, fixo, tá? Beleza, então a molequinha a gente já entendeu. Agora, olha só, a água líquida, obviamente. Aí, o gelo derretendo, olha o que acontece. Já aparecem umas ligações. O gelo normal, né, sem estar derretendo, olha o que acontece. Olha, já aparece uma ligação que a gente chama de pontes de hidrogênio, tá? E aí, por conta dessas ligações, aparecem espaços vazios. Espaços vazios. Eu vou explicar por quê, o que a gente tem a ver com esse comportamento da água.
Mas só quero que vocês entendam isso aqui, ó. Olha o espaçamento. Olha o espaçamento entre as moléculas aqui na fase gelo e na fase líquida. Ou seja, na fase sólida e fase líquida. Agora, olha essa outra fotografia aqui do lado, que eu estou ampliando. Vocês vão ver, ó, água no estado líquido e água no estado sólido. Olha como aparecem espaços vazios, ó, entre as moléculas. Isso muda uma coisa da água, chamada de densidade. Já viram isso esse ano? Densidade? Claro que viram. Nós falamos sobre densidade lá na hidrostática. Esse cara aqui é a densidade. Vou escrever aqui em cima. Nós tivemos umas discussões sobre densidade. Então, isso aqui é a densidade. Certo? Olha só, galera. Quando eu venho esfriando a água, né? Água na fase líquida. Por que isso aqui na fase líquida? A temperatura está acima de 0 graus. Então, eu venho esfriando a água. Aí, suponhamos que eu queira escolher esse ponto aqui. Eu vou analisar esse ponto. Então, eu tenho uma certa temperatura e tenho um certo volume. Certo? Aí, o que acontece? Em geral, se eu venho esfriando a água e ela vem encolhendo, eu estou diminuindo o volume da água, você concorda? Se ela vem encolhendo, né? Eu estou diminuindo o volume dela. Show? Quando eu diminuo esse número aqui embaixo, o V, e mantenho a massa, que a massa, não estou mexendo com massa, não estou tirando molécula de água, estou esfriando ela, então a quantidade de massa dela é igual. Então, se eu diminuo o volume, o que acontece com essa divisão? O que vocês acham? Se eu diminuo o número de baixo da fração, o que acontece com a divisão? O resultado dessa fração aqui, o que vocês acham? Vou fazer a pergunta de novo. Se eu tenho uma divisão, né, que é o que a gente tem aqui, que está escrito aqui na tela. Vou apagar minha setinha. Vou fazer de novo. Que é o que está escrito aqui na tela. A densidade é a divisão entre a massa e o volume. Beleza? Se eu vou esfriando certa certa substância, e eu sei que o volume dela vem diminuindo, porque eu vou esfriando. Então, se eu diminuo esse número de baixo, o que acontece com essa divisão aqui? Ela fica cada vez maior ou fica cada vez menor ou permanece igual? Maior, né? Por exemplo, se eu tenho 100 e divido por 10, vai dar quanto? 10. Se eu tenho 100 e divido por 5, vai dar quanto agora? 20, certo? Ó, eu diminuí a parte de baixo da fração e, consequentemente, o resultado foi crescendo. Show? Então, se eu diminuo o volume da substância sem mexer na massa dela, que é o que está acontecendo aqui, a densidade vai crescendo, tá? Que é a divisão. A divisão ali é a própria densidade. Agora, o que é crescer a densidade? É ficar mais pesado. Não sei se vocês lembram disso, né? Por exemplo, olha a densidade do chumbo, por exemplo, a densidade do chumbo. Chumbo é Pb na tabela periódica. Dá aproximadamente 11 gramas para cada centímetro cúbico. Centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Olha a densidade da água. A uma determinada temperatura, né? 1 grama. Olha a densidade do algodão. Certo? Desses três aqui, quem é mais pesado com um determinado volume? O chumbo. Porque o chumbo tem 11 gramas para cada centímetro cúbico. O que é um centímetro cúbico? É um retangulinho, é uma caixinha de 1 por 1. É esse espaço que está aqui entre meus dedos. Ó, eu estou marcando aqui 1 centímetro. Seria 1 por 1 por 1 de espessura, né? Um cubinho. Então, se eu pegar um cubinho de chumbo, ele pesa 11, um cubinho de 1 centímetro cúbico de chumbo, ele pesa 11 gramas. Se eu pegar um cubinho de 1 centímetro cúbico de água, ele pesa 1 grama. E se eu pegar um cubinho de 1 centímetro cúbico de algodão, pesa 0,06 gramas. Então,
No caso aqui, o algodão é o mais leve, né? Beleza? Então, a densidade traz para a gente quem é mais pesado ou quem é mais leve, um determinado volume. Show? Beleza? Então, agora eu quero que a gente pense no seguinte. Se esse ponto aqui que eu estou riscando agora na tela é o ponto de menor volume, você concorda que é o ponto de maior densidade? É onde a água está mais densa possível? Porque esse ponto aqui é onde eu tenho um volume menorzinho. Então, se eu chegar e calcular a densidade da água para 4 graus Celsius, eu vou ter, que aqui no caso está até escrito aqui, é mínimo, né? Eu vou ter a maior densidade possível. Guarda essa ideia. Aí depois, professor, o que acontece quando a gente passa de 4 graus Celsius? Aí o volume volta a crescer. Agora o volume voltou a crescer. Se eu aumento o volume, agora, em vez de diminuir, estou aumentando agora. O que acontece com a densidade, Lindões? Ela diminui, é o processo contrário. Aí, então, olha só, quando eu esfrio a água, ela vem diminuindo de densidade, diminuindo, até chegar aqui, onde ela está na maior densidade possível, ou seja, ela está mais pesada. Depois que eu passo desse ponto, dessa temperatura de 4 graus Celsius, que está aqui embaixo, a água vai começar agora a aumentar de volume, ela vai começar a querer ficar maiorzinha, né? Você pensa numa bolinha de água assim, bem pequenininha, a gente está analisando essa bolinha aí. Aí agora ela começa a crescer, ela começa a inflar, aí a tendência dela é ficar mais leve, não é isso? Show. Aí beleza. Aí eu venho diminuindo a temperatura, diminuindo a temperatura, diminuindo a temperatura. Quando eu chego em 0 graus Celsius, a água quer fazer o que em termos de fase? Ela quer sair de qual fase e ir para qual fase? Vou fazer uma pergunta de novo. Quando a água chega a 0 graus Celsius, estou esfriando a água, hein? Saindo lá de uma temperatura para 20 graus, estou esfriando, esfriando, esfriando. Quando a água chega em 0 graus Celsius, o que acontece com a água? Vocês já aprenderam isso na química, já. Valendo um salgado assado. Travou? Ah, então o problema foi eu. Vou repetir então. Ó, eu venho esfriando a água. Esfriando a água ali. De 20, por exemplo, eu peguei água 20 graus. Aí vem esfriando a água. Vem esfriando, 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 esfriando. Quando ela chega em 0 graus Celsius, o que acontece com a água? Ela transita de que fase da matéria para qual fase da matéria? De novo, vou falar agora, botei o microfone aqui pertinho. Isso, boa Guilherme, boa Yasmin. Então, ó, quando eu venho esfriando a água, ela está líquida, a 20 graus Celsius a água está líquida, né? Ao nível do mar ela está líquida. Aí eu venho esfriando, quando ela chega a 0 graus Celsius, ela quer mudar de fase. Ao nível do mar, quer dizer, a uma atmosfera de pressão, a água quer mudar de fase, ela quer sair do líquido e ir para sólido. Aí olha só o que acontece com o gráfico, que loucura. Olha aqui, pro gráfico, vou riscar, hein? Vou riscar de outra cor, porque é uma transição, então vou riscar de um laranja. Aqui, ó, olha só o que acontece com a água. Ela começa a crescer de volume, galera, mantendo a temperatura constante. Depois que toda a água congelou, ou seja, virou sólido, aí olha o que acontece com a temperatura. Volta a diminuir. Então, onde tem vermelho aqui, eu tenho água líquida. Eu tenho água. Onde tem laranja aqui, eu tenho a existência, né, das duas fases. Eu tenho água mais gelo. E aqui para trás, eu vou ter só gelo. Queria que vocês entendessem isso. Agora eu vou explicar um fenômeno para vocês. Esse montão de coisa que está aqui na tela, vou dar uma limpada na tela aqui, que está bem feio o negócio. Vocês já repararam que quando você olha algum lago congelando, né? Ou até mesmo você botou gelo você botou água no congelador para fabricar gelo. Vocês já repararam que começa sempre de cima para baixo, uma película assim, fininha de gelo, depois vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E no caso do gelo da geladeira, depois ele fica tudo sólido. Mas não sei se já aconteceu com vocês, eu quero ver o gelo. Aí eu botei gelo lá, tem 2 horas só. Aí eu olho e falo, já tem gelo. Aí você aperta, não tem gelo, tem só por fora.
por dentro ainda tá líquido? Já, né? Então, e vocês já repararam que quando a gente fala sobre congelamento de lagos e superfícies, de água, né, por exemplo, pode ser o mar também, começa a congelar só em cima, só congela em cima, você não vê o lago todo congelado? Eu só vi isso na televisão, porque eu nunca fui para um lugar onde tinha neve. Se alguém, né, quiser ir me presentear uma passagem para o Alasca, por exemplo, fique à vontade. Então, tenho maior vontade de ver, né, ver realmente, mas a gente já viu pela televisão, a gente já sabe que isso acontece, certo? Então, agora nós vamos estudar o efeito dessa anomalia da água no meio ambiente. Vou te dar um exemplinho só, depois nós vamos fazer o exercício e aí a aula vai finalizar. Então, eu quero que você acredite que isso aqui que eu vou desenhar agora é um lago, é uma porção de um lago, tá? Então, tem aqui a bordinha, ó. Aqui passei dali, não, danado. Desculpa, Risa. Essa artista, né? Fazer bonito, né? Aí eu vou encher então de água esse negócio aqui. Eu falei que tava feio, né, meu desenho aqui, aí pedi desculpa pra você, né? Aí eu vou encher de água então meu lago. Então aqui tem água. Pronto. Então tá aqui meu laguinho. Cheio de água. O que acontece? Suponhamos que por algum motivo a temperatura externa começou a cair. Então, a temperatura externa foi para 8 graus negativos. Tá? Acabou de cair a temperatura externa. Vou tentar fazer aqueles negócio de gelinho. Faz de conta que é aquela paradinha da neve, né? Tá? Então a temperatura externa caiu. O que vai acontecer? Qual é o efeito? Ora, essa primeira faixa aqui, vou fazer com o mouse para não rabiscar. Essa primeira faixa de água aqui, vocês concordam que vai ser a primeira a querer esfriar? Sim ou sim? Sim. Essa faixazinha vai começar a esfriar. Vou deixar o gráfico aqui pertinho para a gente analisar. Ó. Então essa faixinha vai começar a esfriar de temperatura. Então quando ela começa a esfriar, por conta da diminuição, né, esfriar, baixar a temperatura, a gente sabe que o volume dela vai caindo. Ora, o volume dela vai caindo, ó. Então ela vai ficando mais densa, não é isso? Se ela é mais densa do que o restante da água, né, do que o restante que está aqui para baixo, o que acontece com essa massinha? Ela vai querer ocupar a parte de baixo. Não sei se já foram num lugar, sei lá, em Piúma, por exemplo. Você entra na água de Piúma, aquela praia que você anda e nunca chega no fundo. Você vai andando. Vocês já repararam que a água fria fica embaixo? Já repararam isso? Ou você abriu a geladeira. Quando você abriu o congelador, você já sente aquela friaquinha descendo para suas pernas. Então, a massa fria é mais densa, fica embaixo. Tá? Então, aí eu vou começar esse processo todinho de convecção térmica, que é o quê? Essa massa que está aqui em cima vai querer ocupar a parte de baixo, e aí outra massa vai ocupar a parte de cima, vai perder a temperatura, vai perder energia, né, temperatura por conta do meio externo. Então todo mundo devagarzinho esse processo vai acontecendo, né? A massa de água gelada vai descendo, aí massa quente ocupa o lugar dela. Aí esfria de novo, aí desce, esfria de novo, desce, esfria de novo, desce, certo? Aí, lentamente, toda essa massa vai chegando a 4 graus Celsius. Só que quem chega primeiro a 4 graus Celsius? Essa massinha aqui, ó. Essa partezinha aqui, que é quem está em contato com o meio externo, que está mais frio. Vocês concordam? Concordo. Quando essa massinha de água chega a 4 graus Celsius, pessoal, essa faixa aqui que eu acabei de pintar, chega a 4 graus Celsius, em vez dela querer encolher e descer, ela começa a querer crescer de volume, ó. E ela não quer descer mais. Não quer descer mais. Então aqui no fundo eu fico com água a aproximadamente 4 graus Celsius.
E aqui em cima, aqui já estava 4 graus Celsius, não quis descer, ela permaneceu ali em cima. E aí o meio externo continuou a tirar a energia dela, ela continuou esfriando. E aí quanto mais ela esfria, mais ela fica mais leve, né? E quer ficar em cima, quer ficar em cima, quer ficar em cima. Até atingir 0 graus Celsius. Quando ela atinge 0 graus Celsius, o que acontece, lindões? Gelo. Forma uma camada de gelo aqui braba. Braba, braba, braba. Aqui, ó. Pá, forma uma camada de gelo aqui. A primeira parte da água a esfriar é a parte que fica em cima. Justamente por conta dessa parte do gráfico aqui, ó. Vocês entenderam? Se eu fosse resumir, eu poderia falar o seguinte: são as mudanças de densidade e essa anomalia da água a 4 graus Celsius. Se a gente fosse resumir e explicar para uma criança, falar assim, vou explicar para você, criança. Olha só, a água, quando ela chega a uma determinada temperatura, em vez de ela esfriar e ir lá para baixo, que é o que acontece naturalmente, ela continua em cima, porque ela fica menos densa, ela fica mais leve, então ela quer ficar em cima, em relação às outras moléculas de água, fica ali em cima. Aí o meio ambiente continua tirando energia, aí ela chega a 0 graus Celsius, o que acontece? Congela. Então, essa faixazinha aqui, ó, tá a 0 graus Celsius. Aí o meio externo continua tirando energia, e eu começo a ter uma crosta de gelo muito maior. Vou aumentar a espessura da minha caneta aqui, para poder fazer bonito. Aí eu começo a ter uma crostona de gelo aqui, ó, tensa. Pá. Aí depois vem mais uma, Bernardo. Aí a camada fica tão espessa que funciona como um isolante térmico. Essa parte de baixo da água aqui não vai perder mais energia térmica. E aí, por conta disso, nós vamos ter o Nemo aqui embaixo. Nós vamos ter tubarão. Aí o esquimó vai poder furar aqui, ó, o gelo aqui para poder pescar, viver, né? Nós vamos ter vida marinha aqui embaixo, vamos ter alga, aqui embaixo bactéria, quer dizer, a vida vai continuar a existir, graças a essa anomalia da água. Fala a verdade agora, para quem acredita, né? Deus é massa, né? Que isso, que isso. O cara pensar, o cara, ó, desrespeito, pensar nisso, né? Pô, fazer a água bonitinha aqui, a água não... Porque se ela não tivesse essa anomalia aqui, todo mundo ia congelar. Aí, enfim, né? Já sabe o problema que ia dar. Todo mundo entendeu aí essa paradinha, lindões? Então esse efeito aqui acontece por conta disso. Agora, vai manter a temperatura aqui baixa o tempo todo? Pode ser que caia a temperatura, né? E a profundidade do lago também influencia na existência da água líquida aqui. Se for um lago muito raso, não vai ter jeito, vai congelar. Agora, lagos profundos, oceanos, isso aqui acontece sempre, tá? Outra coisa também, da criancinha, tá, se você fosse, desculpa, Fê, eu falei assim, se você fosse explicar para uma criança o porquê que isso aqui acontece, né? Por que acontece? O que é o efeito disso? E a criança também tem entendimento de densidade, tá? Mas pensa assim, a água ela tem um comportamento que quando ela chega a 4 graus Celsius, em vez de ela ficar fria e querer ir lá para baixo, que acontece normalmente, né? Quando ela chega a 4 graus, ela começa a crescer e inflar, ela não quer mais descer, ela quer flutuar, ela fica lá em cima. E aí o meio externo continua tirando energia, ela vai, solidifica, vira sólida. Foi basicamente isso que eu falei aí. Agora vamos praticar esse negócio, né? Antes da nossa aulinha terminar. Chega aqui. Ah, tá. Outra parada, só para explicar um outro fenômeno aqui. Isso aqui, eu vou só botar uma legenda que eu não coloquei. Ó. Você já viram alguma garrafa de vidro quebrar no congelador? Já aconteceu com você já? Coloquei uma garrafa de vidro de alguma bebida, qualquer bebida. Se você que tenha água, né? Tem que ter água na bebida. Se você esquecer essa garrafa no congelador, quebra a garrafa. Você já imagina? Você já, né? A Yasmin falou que não. O Guilherme falou que nunca. Mas isso acontece, dá um trabalhão que você tem que ir lá e limpar o congelador todinho, né? Sabe o que acontece, lindões? Por conta disso aqui. Então faz de conta que isso aqui, ó. Você comprou uma garrafa de vidro de água. Ah, eu comprei garrafa de vidro de água porque eu sou mais chique. Não é o meu caso. Comprei e botei no congelador. Queria congelar rapidinho e esqueci lá. Aí o fabricante
preencheu a garrafa. O fabricante preencheu a garrafa de água, obviamente, deixou um espacinho, né? Aí olha só. Aí eu coloquei essa garrafa aqui que estava na temperatura ambiente. Coloquei ela dentro do congelador. Aí a água vem esfriando, né? A água vem esfriando. E a garrafa também. É feita de vidro. A garrafa vem encolhendo e a água também vem encolhendo junto. Quando chega a 4 graus Celsius, a danada da água, em vez de continuar esfriando, ora, tirei a água de na garrafa sem querer. Em vez dela continuar esfriando, em vez dela continuar encolhendo a água, né? Ela quer crescer enquanto a garrafa quer encolher. Nesse jogo de forças aí, o vidro perde. O vidro perde, quer dizer, o vidro quer encolher e a água dentro dele está querendo expandir. O vidro vai se romper por conta da dilatação anômala da água. Aí é um efeito negativo para a gente, né? Porque ninguém quer limpar congelador sujo de refrigerante, nem de água, enfim, qualquer coisa, nem de vidro também. Show? Então por isso que a gente não pode deixar esquecer uma garrafa de vidro contendo água dentro dela num congelador. Porque na hora que congelar, o gelo cresce. Olha só, o gelo ocupa um espaço maior. Por isso que o gelo flutua, inclusive. O gelo tem baixa densidade, o gelo é mais leve. Por quê? Porque ele tem uma mesma quantidade de massa, ele ocupa um volume maior do que a água líquida. Então o gelo flutua na água também. Já viu o iceberg flutuando? O iceberg só flutua porque a densidade do gelo é maior do que a da água. Então ele quer flutuar na água. E aí a ideia é exatamente a mesma aqui. Vocês entenderam agora, né? Tô falando mais rápido porque eu já vi que o tempo tá acabando. Agora chega mais aqui nessa questãozinha. Ó, Person. Ó. Vamos ler juntinho. Um copo de vidro de 50 gramas de massa possui 100 gramas de água, que preenche até a boca. Então, tá aqui o copo, cheio de água. O copo é de vidro. Beleza. Aí o cara vai e continua a leitura ali. O sistema encontra-se inicialmente em equilíbrio térmico, a 4 graus. O cara deixou na temperatura logo ideal, cara. Chegou aqui e deixou na temperatura normal lá, crítica, né? Opa, botei o grau antes. 4 graus Celsius. Inicialmente. Então, no tempo inicial, a temperatura é 4 graus Celsius. Aí vem. O gráfico mostra como se comporta o volume de vidro e da água em função da temperatura. Então, esse aqui é o vidro, essa linha, e essa linha aqui é a água, como nós já vimos. De acordo com o comportamento anômalo da água, ou analisando o gráfico, concluímos que o nível de água no copo irá. O que vocês acham? Escolha aí uma resposta aí pra gente. 1 minuto para poder escolher a resposta. Quando escolher, bota no privado aí a resposta que você marcou, só para eu ver como é que se vocês entenderam a aula de hoje. E aí? Show? Bom, a galera boa já uma galera boa, uma quantidade boa de alunos já respondeu aqui no cantinho. Então, eu vou continuar o nosso raciocínio aqui. Olha para o gráfico, lindões. Olha aqui, a 4 graus Celsius, que é esse ponto aqui, a 4 graus Celsius, o volume da água é igual ao do vidro, né? Porque o copo está cheio, está aqui. Agora, se eu abaixar a temperatura, olha o que acontece com o volume da água, fica maior que o volume do vidro. Então, se eu abaixar a temperatura, vai ter mais água do que copo. Vocês entenderam a parada? Vai ter mais água que copo.
Agora vamos para aumentar a temperatura. Se eu aumentar a temperatura, né, a temperatura é esse eixo aqui, ó, não sei se vocês estão entendendo. Para a esquerda diminui, para a direita aumenta. Se eu aumentar a temperatura, por exemplo, suponhamos que eu aumentei a temperatura para essa temperatura aqui, ó, pá. Olha o volume olha aqui. O volume do copo é esse. O volume da água é maior, ou seja, vai ter mais água do que copo de novo. Vocês concordam? Eu vou ter mais água que copo. Então, tanto para aumentar quanto para diminuir, sempre vai ter mais água do que copo. Só vai ter água igual a copo quando a temperatura for 4 graus. Aí nós vamos ter que marcar a letra qual? Vamos ver a letra... Nem letra A nem letra B estão corretas, porque ele falou que o nível de água vai diminuir. Não é verdade isso aí. A gente já viu aqui que a água vai ou crescer mais que o copo. Então, letra C, transbordar independentemente da temperatura do sistema aumentar ou diminuir. Top, Nelson. Essa aí, letra C, que você vai marcar aqui, ó. Tamo juntão? Falta só mais um minha aqui. Ih, não vai dar tempo não, Libes. Não vai dar tempo não. Ora. Tira um printzinho dessa daqui, pra você trabalhar aí quando a aula terminar. Só pra não cair no esquecimento. Ixi, travou. Pera aí. Só pra não cair no esquecimento, né? Porque uma questãozinha pra trabalhar não memoriza, não. Duas já consegue memorizar alguma coisa. Tira um print dessa questãozinha aí. E eu espero que vocês tenham um excelente final de semana. Fiquem atentos para amanhã que eu vou postar as aulinhas, tá? De vocês, a nova aulinha. E a galera também que eu coloquei o nome aqui inicialmente na aula, presta atenção no site hoje que eu vou postar uma atividade para vocês recuperarem as notas. No portal. Tudo vai estar lá no portalzinho. Tamo junto? Aquele abraço, meus vilões. Fiquem com Deus.